Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente. O tema da nossa palestra de hoje é mediunidade, presente ou castigo. E aí, o que vocês acham? Mediunidade é algo, uma punição por algo que fizemos em outra vida? Ou um presente? Eu acredito que seja um presente. Presente muito bonito. O que é ser médium? Ser médium é ser uma ponte entre o plano espiritual, entre os espíritos e nós aqui encarnados. E essa ponte? Como é que tá essa ponte? O que passa por essa ponte? Tá passando coisas boas ou só tá passando coisas ruins? Será que as vozes que a gente ouve, né, nos instruem, sussurram, né, ao pé do ouvido, estão trazendo notícias boas ou ruins? E se tá trazendo mais notícia ruim do que boa, por quê? Por que os sonhos premonitórios só estão prevendo tragédias, coisa ruim? Por que os avisos que a gente escuta são só sobre sensações ruins? Ai, né? Às vezes a gente acorda e fala, acordei hoje assim, uma sensação ruim, algo não está bem, vai acontecer alguma coisa de ruim na família. Geralmente a gente costuma ouvir muito isso, né? Costumamos ouvir muito isso. Ai, não acordei hoje com uma sensação estranha, uma premonição ruim. Por quê? A quem estamos dando ouvidos? Que tipo de sintonia estamos mantendo com o plano espiritual? Com quem estamos sintonizando no plano espiritual? A mediunidade é uma bênção maravilhosa, uma coisa incrível. Te dá a chance de trazer alento, de trazer conforto para muitas pessoas. A gente precisa ouvir com mais carinho, prestar mais atenção, com mais carinho naquelas palavras que às vezes a gente chega assim de repente, né? Ao pé do ouvido, aquela intuição. E ver que não se trata só de coisas ruins. Ser médium não é isso. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês que eu acho bem legal para esse tema. Eu sou médium desde muito criança, né? E essa questão de ouvir, para mim, era minha imaginação. E depois, da idade adulta, que eu fui descobrir o espiritismo e entender a mediunidade, mas ainda, mesmo depois de tantos anos, muitas vezes eu duvido das coisas que eu escuto, dos pressentimentos que eu tenho. E a espiritualidade sempre me ajuda muito com isso, porque eles sempre me mostram depois que não havia motivo para eu ter medo e não acreditar naquilo que eu estava ouvindo. Vou contar rapidinho uma história para vocês de uma família onde um casal com 2 filhos, onde um dos filhos desencarnou jovem, aos 20 e poucos anos, num acidente. E essa família, de acordo com a crença religiosa dela, era de que esse rapaz que desencarnou iria para o inferno. Eles não acreditam em reencarnação, eles não acreditam, né, na vida após a morte, dessa mesma forma que nós. E como o filho desencarnou de uma maneira um tanto quanto complicada, essa mãe ficou com a crença de que o filho, ou esse espírito não existia mais, ou ele estava no inferno. Pois bem, eu fui visitar essa pessoa e saí de lá com um espírito me falando, né, ao pé do ouvido. E eu comecei a sentir a presença dele, demorei alguns dias para entender o que estava acontecendo. Quando eu consegui entender, ele queria muito que a mãe soubesse que ele existia, sim, ainda, que ele estava vivo, que apesar do desencarne, ele continuava vivo. E o fato da mãe ter essa dúvida trazia muito sofrimento para ele. E eu demorei muito tempo para ter coragem de contar isso para essa pessoa, porque eu tinha muito medo da reação, por ser de outro credo. Enfim, me recusei a falar durante alguns anos. E numa ocasião, eu de frente a frente com a irmã desse rapaz,
acabei não aguentando e contei. Contei, mas contei com muito medo, né? Falei que ele estava bem e que ele tinha preocupação com a mãe, pelo fato dela sofrer com a dúvida sobre o desencarne dele, aonde é que ele estava, se esse espírito existia realmente, se ele tinha deixado de existir, se ele estava no inferno, coisas nesse sentido. E foi muito bonito ver essa moça olhar para mim e falar assim: minha mãe sempre me perguntou o que, na minha opinião, o que tinha acontecido com meu irmão. Se ele ainda existia. Se ele iria realmente ficar eternamente em punição. Como era uma religião diferente, né? Era esse o pensamento dela. E aquelas palavras confirmaram para mim que não, né? Que estava ali realmente um espírito pedindo ajuda e pedindo para que uma mãe fosse consolada. E ao mesmo tempo que isso confirmou para mim, foi também a confirmação das dúvidas da mãe. A espiritualidade nos uniu ali naquele momento para que as duas pessoas sanassem seus medos e suas dúvidas. Eu com a minha mediunidade, com a dúvida, com o medo de que, né, estivesse imaginando coisas até. Chegava a esse ponto de acreditar que eu estava imaginando tudo aquilo. E aquela mãe com o sofrimento de muitos anos, depois do desencarne do filho, de qual teria sido o destino daquele espírito. E esse medo todo que eu tinha era por causa da religião. E veja bem, né, a espiritualidade deu um jeitinho de unir as duas partes e mostrar para as duas pessoas que era um medo infundado. Da minha parte, de não acreditar no que eu ouvi, e da parte dela em não acreditar que o filho ainda existia. Enfim, sanou suas dúvidas, sanou as dúvidas dela, a minha também. E é por isso que eu falo para vocês, mediunidade é uma bênção muito grande. Ela é muito abençoada. Não significa que nós seremos todos médiums de psicografia, de psicofonia, enfim, aquele médium que extremamente conhecido. Não significa que todos os médiuns tenham que ser Chico Xavier, Divaldo. Não. Mas a mediunidade, quando ela é usada para o bem, quando ela é tratada com amor, com carinho, ela sempre se faz presente. Quando você utiliza das suas palavras com amor, em qualquer dificuldade, você sempre vai ter o amparo da espiritualidade para te auxiliar. Quando você se dispõe a ajudar alguém, a sua mediunidade serve de ponte para esse auxílio. Muitas e muitas vezes eu me vi em situações em que eu não sabia o que dizer para as pessoas quando me perguntavam, quando tinham algumas dúvidas, quando estavam em momentos de muita dor e sofrimento, e a espiritualidade sempre me amparou nesses momentos. E sempre trouxe as palavras corretas para que eu direcionasse para essas pessoas, para que elas sentissem que não estavam sozinhas, porque nós nunca estamos. E a mediunidade é a prova disso, nós nunca estamos sozinhos. A mediunidade, ela existe em diversos graus e formas, não diria nem graus, formas diferentes. Nem todo mundo ouve, nem todo mundo vê, mas a grande maioria de nós, de uma forma ou outra, sente a presença da espiritualidade. Seja através da intuição, seja através de um sonho, seja por uma vidência, uma premonição, sempre temos contato com a espiritualidade. E como é que está esse canal de contato? Como é que está essa linha telefônica aí que a gente tem com o outro lado? Para quem que a gente tem ligado? Com quem nós temos nos unido na espiritualidade? Estamos buscando fazer bom uso desse dom dado por Deus? Tanto esse bom uso, ele é tanto um benefício para mim como para outras pessoas. Quando eu faço um bom uso da minha mediunidade, eu também mantenho ela uma mediunidade saudável e que me faz muito bem e auxilia o próximo. Olha que coisa maravilhosa. Você poder ajudar o outro e ainda ficar bem com tudo isso. E é isso. Mediunidade é amor em ação. Eu trabalho no bem, eu respeito pelo próximo. É deixar que nós sejamos o canal da espiritualidade superior sempre.
que os nossos lábios sejam instrumentos de Deus, que transmita amor, fé, esperança, jamais a depreciação, que jamais seja um instrumento de coisas ruins. Sejamos sempre instrumentos do bem. Deixe que a sua mediunidade, seja ela qual for, seja instrumento de Deus, seja instrumento divino, porque é para isso que ela existe. A mediunidade não está aqui para ser fonte de sustento para ninguém. Não existe a necessidade disso, né? Nós nascemos com diversas capacidades para trabalhar e trazer para dentro de casa o nosso sustento. E infelizmente ainda existem muitas pessoas que utilizam a mediunidade como forma financeira, né? E isso é algo ruim, porque na verdade quem faz tudo é a espiritualidade, não somos nós, não é o médium. O médium é só o caminho. Vamos manter esse caminho limpo, esse caminho saudável. A humanidade precisa muito disso, muito mesmo. Imagina quantas mães como essa que eu citei para vocês existem por aí. Quantas irmãs, quantas filhas. Quantas pessoas precisam, às vezes, de uma única palavra para renovar suas forças e seguir em frente. E eu não digo nem de recados da espiritualidade. Existem diversas formas. Às vezes uma palavra positiva, às vezes ser um pouco mais compreensivo com o outro, se pôr no lugar do outro. A humanidade está carente de atenção, de carinho, de respeito. Sejamos nós a dar o primeiro passo, então. A mostrar que o amor tudo vence, tudo recupera. Mediunidade é amor. Então, essa ponte que nós temos com o plano espiritual, mantenha-a limpa. Limpe sempre. Tire todas as mágoas, as dores, os rancores que estão dentro de você para manter essa ponte limpa. Policie suas atitudes, seus pensamentos, para que quando você seja instrumento, seja de espíritos de luz que venham trazer conforto, que venham trazer amor. E não medo, nem tristeza, nem revolta. Façamos da nossa mediunidade um alento para a humanidade, para o próximo. Precisamos muito disso. E todos aqueles que chegamos até aqui e percebemos que tem uma mediunidade um pouco mais desenvolvida, um pouco menos, enfim, que nos dispomos a trabalhar na seara do bem utilizando a mediunidade, vamos nos empenhar a ser médiuns do amor, médiuns de Cristo, que transmita amor e esperança sempre, porque neste momento, e em todo momento, né, é o que mais a gente precisa: amor, compreensão, respeito, esperança, fé. Então vamos transmitir isso através da nossa mediunidade. Vamos deixar que a espiritualidade superior nos utilize para trazer consolo, para trazer fé e esperança acima de tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero que vocês aproveitem este momento. Vocês estão aí, né? O coração está quentinho. Quando a gente fala de amor, fala de coisas boas, aquece o coração, aquece a alma. Vamos aproveitar esse momento para dividir esse amor. Então feche seus olhos, mentalize neste momento os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios. Mentalize todas essas pessoas que precisam de muito amor e envie para eles essa energia maravilhosa que você deve estar sentindo nesse momento, que é a presença da espiritualidade superior, te dizendo: eu estou aqui e eu estarei sempre aqui para te ajudar. Sinta esse amor se espalhando.
Mentalize seus familiares, sua casa e irradie amor para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país e para o mundo. Precisamos de muito amor. Graças a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus.